Voltamos para o nosso segundo bloco e agora, Gabriel, eu gostaria de saber um pouco sobre o alinhamento postural. E queria que você falasse essa questão do alinhamento e também sobre a quiropraxia e a liberação miofascial. Certo. O que acontece, Beth? Muitas pessoas chegam para nós perguntando, principalmente crianças que têm a escoliose, né? Que é a curvatura da coluna. E as pessoas acham que a quiropraxia, ela vai simplesmente por nós instalarmos aquela região, vai alinhar tudo, vai colocar as estruturas vertebrais no lugar. Sim. Só que isso não acontece, né? Que nem a gente fala que os pacientes, eles, quando tem alguma curvatura, algum problema da coluna, acontece por fraquezas e encurtamentos musculares. Então, a base do tratamento para realinhar uma coluna, a base, a gente fala que é o padrão ouro de tratamento, são exercícios específicos para a coluna vertebral. Mas, como que a gente consegue tirar a dor desse paciente para fazer os exercícios de coluna? Quiropraxia e associado da liberação miofascial. E é legal também a gente falar o que é a liberação miofascial. A liberação mio, a gente fala que é a parte muscular e facial são as membranas que recobrem as musculaturas. A liberação miofascial nada mais é do que uma massagem para quebrar o tônus, a tensão muscular que está instalada. Então o músculo, quando ele está em fase de bloqueio, de tensão, quando ele é massageado, ele tende a relaxar e tirar a tensão das estruturas articulares. Então por isso que a gente associa muito a liberação miofascial. E a liberação miofascial ela pode ser feita de várias formas. Com as mãos, que a gente chama de digitopressão, que a gente coloca a parte da polpa dos dedos, onde tem a parte digital, nós comprimimos aquele lugar e gera um desbloqueio dessa tensão. Pode ser feito com agulhas de acupuntura, como se fosse aquelas agulhinhas bem fininhas, mas não é acupuntura, porque a acupuntura ela tem outro propósito energético e tudo mais, que o fisioterapeuta não utiliza quando ele não é formado em acupuntura. Mas a ferramenta é a mesma. Nós agulhamos aquele ponto, aquele estresse muscular, a gente agulha ele quebra a tensão muscular. Tem pessoas que usam ventosas, faz a ventosa com cremes, faz ela com um arrasto. Pode ser feita a ventosa no local mesmo para quebrar a tensão muscular. Então, ou aquelas maquininhas que dão é uma maquininha de percussão, de liberação que a gente Sim. usa. Então, por ela ficar comprimindo, bater naquela região com dolor, ela alivia. Tensão, ela alivia aquele ponto de tensão. Então, a liberação miofascial ela promove um relaxamento daquela vértebra que vai ser estalada. Então, primeiro tem que fazer a liberação. Né? Faz a liberação miofascial e depois aplica essa técnica para o alinhamento. Para a gente entrar com o exercício para depois realinhar tudo. A gente tira a tensão, faz a quiropraxia e entra com os exercícios. Esse é o protocolo que nós utilizamos. Então, na verdade, continua, a gente pode frisar que é um conjunto de ações que vão fazer esse paciente ter uma melhora. Perfeito. E isso não é nenhuma sessão, por exemplo, né? Como você já disse, são várias sessões e depende do grau do problema que a pessoa apresentar. Certo. Tudo assim, é legal a gente explicar também que as pessoas antigamente, elas achavam que estava alguma vértebra mal encaixada, ela viria até nós e nós reposicionávamos. E pronto. E estava tudo resolvido. Entendi. Só que é legal a gente associar uma pessoa que tem um entorse de tornozelo. Ela está fazendo qualquer modalidade esportiva, ela torce o tornozelo, ela tem um estiramento dos ligamentos, da parte tendínea, às vezes ela pode ter uma fratura, uma trinca, tem um inchaço. Então, esse paciente ele teve uma lesão a nível do tornozelo. Esse paciente ele começa a ter benefícios, melhoras, de 2 a 3 semanas ele começa a ter resolução dos sintomas dele. Na coluna, por que acontece diferente? Só desencaixa? Não. A coluna a gente tem cartilagem, a gente tem os tecidos ósseos, os tecidos ligamentares, o tecido muscular. E tudo isso inflama igual um tornozelo. E não está algo fora do lugar. Então o paciente, às vezes, dependendo da gravidade que ele chega para nós, a gente conscientizar, educar o paciente perante ao problema dele. E explicar para ele que a resolução dos sintomas também depende de 2 a 3 semanas para ter benefícios disso. E nesse tempo de 2 a 3 semanas, ele tem que diminuir a questão do exercício, por exemplo, quem faz crossfit, por exemplo, que é um exercício mais avançado e tal. Aí essa pessoa precisa diminuir esses pesos, essa frequência.
o que você indica para essa pessoa, por exemplo, que faz o CrossFit e acontece essa situação de um problema na coluna? Outra excelente pergunta. Por quê, Beth? Nós temos que entender que o nosso corpo, a junção músculo-esquelética, que a gente fala que músculos são as partes moles que a gente tem e esqueleto a parte óssea. Tudo isso depende de sobrecarga. Então, para fortalecer essa região, a gente precisa de pesos. A gente percebe quando o paciente, se, vamos dizer assim, você, Beth, faz exercício de CrossFit e eu também. Nós dois temos a mesma lesão. Aí a gente vai no profissional. Se a Beth faz os exercícios em menor dosagem, mas não para de fazer o exercício, e eu, Gabriel, paro 100%, faço repouso total, eu demoro mais para reabilitar. Porque mesmo que a Beth esteja com a lesão na lombar e ela continue fazendo os exercícios da sua modalidade específica, que seria, por exemplo, o CrossFit, em menor dosagem, o exercício é terapêutico. Mas em menor dosagem. Em menor dosagem. A gente geralmente usa um protocolo de reduzir para 50% de volume de treinamento ou para 30% de volume de treinamento, né? De 100% a pessoa joga para 50% ou para 30% de volume, mas nunca para a modalidade esportiva. Porque para a gente colocar esse paciente depois, seja um atleta profissional ou amador, para reinserir ele na modalidade esportiva, sem ele fazer exercício, é mais difícil. Então, esse paciente ele só reduz o volume total de exercício semanal, mas ele dificilmente faz repouso total, a não ser os pacientes que têm fratura, mas a gente não vai usar quiropraxia. Entendi. Me fala, você estava falando que para os idosos não é um tratamento muito, digamos assim, que vocês fazem muito a questão da quiropraxia. Então, quando a pessoa tem uma certa idade e tal, qual é a indicação? É a parte de fisioterapia? Como é que você trabalha a questão do idoso? Ou às vezes não precisa ser nem tão idoso, uma pessoa que está, por exemplo, na menopausa tal, e tem algum desconforto, alguma dor. Como é que você trabalha isso? Certo. O público idoso para nós, Beth, é legal a gente explicar até para os idosos que o idoso ele tem, por conta cultural mesmo, tem alguma disfunção, toma um medicamento. Tem alguma lesão, toma um medicamento. Só que os problemas dos idosos, eles têm perdas funcionais. Mas, Gabriel, o que é uma perda funcional? Ele para de subir e descer a escada. Ele para de sentar e levantar de uma cadeira sem auxílio de andador ou dos braços da cadeira. É aquele paciente que ele não fica numa perna só. Porque o ato da gente fazer o caminhar, né, nosso, o andar, a gente fica num pé só, o outro está no ar. Então, o paciente idoso que ele não fica num pé só, ele vai ter dificuldades para andar. Aquele paciente também que a gente pede para ele vir no tatame e fala assim, você consegue deitar no chão e levantar sozinho? Às vezes tem pacientes que moram sozinhos, eles caem, tem uma queda dentro da residência e eles não conseguem levantar, nem para fazer uma ligação para alguém. Então isso é muito perigoso para os pacientes dessa idade. Então a gente avaliar as perdas funcionais desse paciente e geralmente eles têm dores por fraqueza muscular. Então aí você indica um fortalecimento através da fisioterapia. É a base do tratamento. E também tem o fator de ou osteopenia ou quando já vira a osteoporose. Então a cada 10 pacientes que vêm para nós idosos, 1 ou 2 pacientes se beneficiam da técnica de quiropraxia. Mas a base do tratamento para o idoso é fortalecimento muscular para a melhora das funcionalidades do dia a dia, que a gente chama de AVDs, as atividades de vida diária. Entendi. E esse tratamento, esse acompanhamento é através da fisioterapia, não da quiropraxia? Não da quiropraxia. É totalmente a fisioterapia voltada à reabilitação ortopédica mesmo. Né? O paciente idoso, às vezes, ele tem uma fraqueza grande de musculatura de glúteo e acontece demais, que é o paciente que não fica num pé só. Então ele começa a andar escorando em alguma coisa, ele começa a usar bengala, andador, e a intenção nossa é tirar esses auxílios e devolver a função da musculatura dele que gera equilíbrio para ele. Então isso acontece através do exercício mesmo. Tá, e esse exercício você faz aqui na clínica? Sim. Ou é em academia? Como que você orienta esse exercício físico? É feito aqui na clínica? É feito aqui na clínica. Até são 3 testes muito importantes. Se chega um paciente idoso para mim, você traz algum parente idoso que está com uma disfunção, eu vejo com ele, Beth, se ele deita e levanta do chão, se ele fica numa perna só e se ele senta e levanta de uma cadeira sem auxílios. Se ele fizer essas 3 funções básicas das AVDs, nem fisioterapia esse paciente precisa. Eu já posso falar assim, ó,
a pessoa que mais vai te melhor atender, né? Eu estou de portas abertas, mas se você quiser fazer uma musculação, academia, pode fazer. Que até antigamente as pessoas tinham assim, aquele entendimento que musculação não é para pessoas acima de 50, 60 anos. E tá totalmente errôneo hoje em dia, o pessoal mais velho também pratica exercício, todos os tipos de exercício, lógico, com uma intensidade maior ou menor, dependendo da idade. Mas a gente já entende isso, que é uma coisa de extrema importância, independente da idade. Total. Né? Eu acho que o exercício deve ser orientado para que não ocasione lesões e a pessoa não chegue afoita numa academia e de repente, quero pegar um peso, né? Então precisa ser bem conduzido. Essa questão do orientador físico ou de um fisioterapeuta que faça a parte de orientação com relação aos exercícios, né? Me fala uma coisa, Gabriel, como é que é a relação assim, médico-paciente, médico-fisioterapeuta e vice-versa? Você, os seus pacientes, você encaminha também, você recebe pacientes dos médicos, já vem com alguma prescrição para você, enquanto fisioterapeuta, qual é o tipo de exercício que aquele paciente necessita no momento? Como é que você trabalha isso? Certo. Eu explico isso, a mesma coisa que eu vou dizer aqui na entrevista, eu explico para os pacientes. O médico, ele dá a CID, que é a Classificação Internacional da Doença, e o fisioterapeuta ele trabalha com a CIF, que é a Classificação Internacional da Função. Eu vejo quais movimentos, por exemplo, você está com deficiência. Então eu vou tentar melhorar esses movimentos, esses exercícios, essas funções. Mas e a doença da Beth? Quem que vai descobrir qual doença você tem? É um médico. Então é de extrema importância o paciente, para qualquer tratamento fisioterapêutico, ele ter um atendimento multiprofissional. Porque o médico, algumas doenças, algumas disfunções, elas só são notáveis em exames de sangue. Então uma análise sanguínea é um médico para saber. Algum exame específico e saber se essa indicação é cirúrgica na coluna ou qualquer região do corpo, saber se esse paciente ele vai se beneficiar somente de uma cirurgia, que tem pacientes que somente cirurgia para correção da disfunção. Então, é muito importante o médico estar junto conosco. E é legal que aqui em Avaré, como eu sou recém-formado, só tenho 4 anos de formado, eu sempre tive uma relação muito boa com os médicos. A gente liga para eles, marca reunião, apresenta a minha forma de trabalho, e eu quero entender também a forma de trabalho deles. E eles estão super abertos para tirar dúvidas. E é muito legal também, o Facebook, o Instagram, é muito acessível para nós, fisioterapeutas, é muito acessível a conversa médico-fisioterapeuta. É muito, muito bacana. Isso é bom porque traz benefício para os pacientes, né? Na verdade, quem se beneficia dessa relação é o paciente, né? Que é a pessoa que é mais importante no momento. Está precisando de alguma atenção maior, algum cuidado. Maior intenção é gerar o resultado para ele. Sim. Tirar a dor dele e devolver as funções. Perfeito. Gabriel, uma curiosidade. A quiropraxia, ela faz um barulho, né? A hora que você faz a manipulação. Esse barulho que ele faz, ele assusta um pouco, né? Sim, assim, sim. As pessoas. Como que você trata isso? Você já explica antes, olha, vai fazer um barulho aqui na hora da manipulação. Como que você faz isso? O que acontece? O estalo né, da articulação, ele acontece porque dentro do motor de um veículo, existem os olhos para fazer a lubrificação das peças. Nas articulações do corpo, a gente tem um líquido que é chamado de líquido sinovial. Esse líquido sinovial, ele tem alguns gases na composição dele, que quando a gente movimenta rápido, ele estala. Isso que acontece nos dedos da gente. Se eu tentar movimentar de novo para estalar, ele não vai estalar, porque eu já estourei esses gases, tem que voltar a produzir o líquido novamente para ter os gases de novo naquela articulação. E qual que é o perfil de pacientes que mais tem barulho? As mulheres, porque as mulheres, hormonalmente, geneticamente, as mulheres têm mais lubrificação articular do que os homens, então produz mais líquido, consequentemente tem mais gases, então faz mais barulho. E quanto mais magra é a pessoa, né, e quanto mais magra ela é, mais barulho faz, porque seja gordura ou seja músculo, abafa o som. Então, às vezes eu atendo pessoas que têm muita musculatura, eles falam, caraca, não estalou quase nada. O barulho foi baixo.
Mas é porque tem tanta musculatura em cima que não dá para sair o som. Não dá para sair o som. Mas o estalo em si é por conta dos gases articulares. Ah, entendi. Isso às vezes assusta um pouco, né? Bastante. Até questão de filme, né? A gente tem aquele negócio que o bandido roda a cabeça da pessoa, mata a pessoa. Então é uma coisa assim, hollywoodiana, né? Entendi. Mas não tem perigo nenhum. Então tá bom. Gabriel, gostaria de agradecê-lo por esses esclarecimentos, por ter falado pra gente um pouco do que é a quiropraxia. E gostaria que você fizesse as considerações finais. Joia. Pessoal, agradeço a atenção de vocês, mas o mais bacana é as pessoas entenderem a fisioterapia, o quanto de benefício que a gente pode somar para os pacientes. A fisioterapia vai muito além de a gente colocar um choquinho na pessoa, tirar a dor momentaneamente. Nós nos preocupamos com os benefícios que a gente pode somar, seja numa modalidade esportiva, aquela pessoa que quer trabalhar sem dor, aquela pessoa que quer viver sem dor, ou ver mesmo, Beth, os idosos, os parentes que estavam necessitados, morando sozinhos, com qualidade de vida. Então é o mais importante, que é legal a gente entender como a quiropraxia, a fisioterapia pode somar e resolver o problema das pessoas. E trazer qualidade de vida, que na verdade é o que todo mundo quer hoje em dia, né? Qualidade de vida e longevidade. Perfeito. Né? Pessoal, estamos aqui terminando mais um bate-papo com o Gabriel Ruiz, esse fisioterapeuta que nos trouxe vários esclarecimentos, e eu gostaria de pedir para vocês acessarem o do Vale Play para ver as entrevistas, né? São várias entrevistas e se vocês perderem uma, podem voltar para assistir. Muito obrigada e até mais.